Cada um dos irmãos que se faz presente conosco essa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados, porque a reunião é abençoada, é uma reunião instrutiva, porque viemos a ela com a intenção de aprender, confiantes na casa, em busca de um auxílio, de uma ajuda, confiantes que no final da reunião iremos, encarnados e desencarnados, sair saciados na prática do bem, do amor e da caridade. Porque hoje temos a visita de nossa companheira, Sueli Bianchetti, que trazerá para nós uma palavra consoladora, confortadora e instrutiva. Possamos nós outros estar ligados com nossas anteninhas, para que possamos absorver o máximo do que ela trouxe para cada um de nós, do que ela preparou com carinho, com dedicação, e que possamos nós outros ligar nossas anteninhas. Agradecendo a companheira de antemão, a casa agradece por estar conosco. É uma membra, é um membro da Casa Espírita do Nosso Lar. Já está hoje e volte sempre que puder. Porque a gente está sempre aí buscando, nessa união fraternal, o nosso crescimento junto. Porque ninguém evolui sozinho. É juntos que a gente faz a nossa evolução. E como diz nosso companheiro Lúcio, é uma sala de aula que aqui estamos presentes, como alunos, aprendizes do Evangelho de Jesus. E a hora está chamando a nós com uma prece de gratidão a Deus pelo dia, por todas as oportunidades que foi nos dada, por esse momento que se abre, uma hora de luz, uma hora de consolação, porque a doutrina é a proposta do cristianismo redivivo, a qual agradecemos a nossa companheira Sueli por estar conosco novamente, trazendo a sua palavra amiga. E Deus abençoe a ela, seus amigos espirituais, seus guias protetores, para que ela possa, com a sua palavra, atingir as nossas necessidades, aquilo que precisamos ouvir, para que ali fora possamos, em família, no trabalho, no lazer, estar sendo uma pessoa melhor do que fomos hoje. Jesus é o meu pão de luz, o mais sublime alimento, e é nele que encontro sustento, que me faz tão leve a cruz. Jesus é meu pão da vida, celestial substância, que transforma toda ânsia numa paz enternecida. Jesus é o meu pão do céu, o sol gentil da caridade, que suavemente invade o meu coração fiel. Jesus é o divino maná, que a minha alma sustenta. Quem de Jesus se acalenta, só por Jesus viverá. O mundo às vezes seduz com faiscante farelo, mas para meu grande anelo só existe um pão, é Jesus. Espero um dia assim bradar do último aclive: já não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Deus, o Senhor da vida, abençoe-nos nesse momento, como nos acompanha a todos os passos da nossa vida. Essa mensagem distribuída para nós, temos a base para ser feliz. E a doutrina traz para nós todo o material para que possamos concretizar essa felicidade no nosso dia a dia. Então agradecemos os irmãos presentes. A primeira parte temos a palestra e logo após os passes. E que Jesus abençoe a todos e a nossa irmã. Fique à vontade
A hora é sua, companheira. Vem? Coloca. Dá licença. Pronto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite, gente. Tá bom? Que a paz esteja com todos nós e que a gente possa aquecer os corações, já que o corpo está friozinho, né? Embora hoje não esteja tão frio, mas que a palavra de hoje possa trazer um alento a mais para nós, possa aquecer os nossos corações e que a gente possa levar para casa um aprendizado a mais. Pedimos desculpas se não soubermos falar tudo de pronto, porque a gente está tendo uns dias meio tumultuados, com problema de saúde na família, mas a gente vai fazer o que dá. Deus está conosco, né? É disso que a gente não pode esquecer. O tema da noite de hoje, nós vamos falar de Deus. E nós escolhemos sentindo a presença de Deus. Era um farmacêutico de uma cidade pequena, uma cidadezinha assim como Dores, porém, lá no início, bem antigamente, onde as farmácias ainda não existiam, era um boticáriozinho. O farmacêutico era até chamado de boticário. Ele mesmo manipulava as receitas que chegavam e era a única farmácia da cidade, não tinha concorrência. Certa feita, ele estava para fechar sua farmácia, cansado do dia de trabalho, quando chegou uma criança dos seus 12, 13 anos e pediu: seu farmacêutico, por favor, minha mãezinha está muito doente e ela está precisando que o senhor passe essa receita imediatamente para ela. Se eu não levar essa receita hoje, minha mãezinha pode não melhorar. E o farmacêutico olhou para aquela menina e disse: olha, eu não posso fazer isso agora, eu estou muito cansado, eu vou fechar a farmácia, amanhã cedo você volta e a gente faz o seu remédio. Lembrando um pouquinho antes, era ateu, era um cumpridor dos seus deveres, mas não acreditava em Deus. Para ele, Deus era uma invenção da fé. Para ele, tudo que se falava de Deus era coisa da cabeça das pessoas. Deus não podia ser tão poderoso assim quanto dizia. Ele que não trabalhasse não, ele que não fizesse por onde, que Deus não o ajudaria. E isso na cabeça dele. Mas ele disse para a menininha que voltasse no dia seguinte, que ele faria o remédio. Ela, insistentemente, mostrando o dinheirinho na mão, disse para ele: não, seu farmacêutico, por favor, eu preciso desse remédio hoje, senão a minha mamãe não vai melhorar. E como nós dissemos, embora ateu, era um homem de bem, cumpridor dos seus deveres. Ele então disse para ela: eu vou abrir a exceção e vou preparar o remédio para sua mãe. Aguarde aí um instante. Foi lá nos fundos da farmácia, onde ficavam guardados insumos, e preparou apressadamente aquele remédio, porque ele estava louco para ir para casa tomar um banho e descansar. Preparou aquele remédio, voltou, entregou o vidro para a criança e disse para ela: vá, leva o remédio para sua mãe. Só que a criança, antes de sair, pagou e disse: Deus lhe pague. Ele disse para ela: olha, Deus não me paga nada. Quem me paga o que eu faço são vocês, meus clientes. Se eu for esperar que Deus me pague alguma coisa, eu vou morrer de fome. Mas vá, leva o remédio para sua mãe. A menina saiu às pressas, toda feliz, correndo para levar o remédio para a mãe dela, e ele voltou a fechar a farmácia. Quando foi lá dentro para guardar aqueles insumos que ele havia pego para preparar o remédio, ele deparou com um erro. Um dos frascos que ele havia pegado não era remédio, e sim veneno. E sem querer, ele manipulou o remédio de uma maneira errada.
ele entrou em desespero. Ele começou a suar frio e a chorar e dizer: o que vai ser de mim agora? Foi lá fora depressa, olhou se a criança ainda estava à vista, mas ele não viu. A criança já havia longe e ele não sabia onde morava aquela criança. Preocupado, ele voltou, suando frio, começou a chorar e disse: o que vai ser da minha vida? Eu não quero me transformar num assassino. Se aquela senhora tomar esse remédio, ela pode morrer. Abaixou sua cabeça e, de repente, envolvido por alguma energia, olhou para o céu e disse: ó tu que dizem que estás nos céus, ó tu que dizem que é Deus, que dizem que é poderoso e que tudo sabe, que tudo vê. Se realmente tu és o que todos falam, não me deixe tornar um assassino. Livra-me desse momento, por favor. E abaixou novamente, suando frio, chorando copiosamente quando ele sentiu uma mão no seu ombro. Envolvido naquele sentimento, naquelas orações, sem saber, é claro, que eram orações, olhou para o lado e era a menininha. Chorando disse: seu farmacêutico, aconteceu uma tragédia. Quando eu estava chegando em casa, eu tropecei numa pedra, o vidro caiu e quebrou. A minha mãe está sem o remédio. O que eu posso fazer se não pedir ao Senhor para manipular outro remédio para mim? Eu não tenho dinheiro hoje, mas eu prometo para o Senhor que amanhã eu trago. Mas a minha mamãe não pode dormir sem o remédio. O farmacêutico enxugou as lágrimas disfarçadamente e falou: espere aí um pouquinho. Foi lá depressa, dessa vez com muita atenção, pegou os insumos corretos, manipulou com cuidado aquele remédio, depois do remédio pronto, colocou numa caixinha para que não quebrasse, entregou para a menininha e disse para ela: vá, leve o remédio para a mamãe. E dessa vez você não precisa pagar. É em nome de Deus. Ela saiu correndo feliz e disse: Deus lhe pague, seu farmacêutico. E ele respondeu para ela: com certeza, minha filha, Deus me paga. Desde aquele dia, ele nunca mais ousou duvidar da bondade, da misericórdia e da capacidade que Deus tem de nos atender. Pois bem, meus irmãos, essa história é apenas para ilustrar como que Deus age nas nossas vidas, independente de acreditarmos nele ou não. Estamos vivendo tempos conturbados. Estamos vivendo tempos onde cada um quer ter a sua opinião prevalecendo. Estamos vivendo tempos onde pessoas, por conta de política, por conta de sexo, por conta de ideias absurdas, se fecham umas para as outras, brigam, se preocupam apenas consigo mesmo e esquecem que existe algo maior para as nossas vidas. E a gente vai, envolvidos pela internet, envolvidos pelos modismos, envolvidos por que o outro falou, por que está acontecendo, e a gente esquece de Deus. Esquece que muitas das coisas que a gente concorda porque é da internet, concorda porque senão nós vamos ser antiquados, concorda porque senão nós vamos ser taxados de preconceituosos, de homofóbicos, disso e daquilo, mas a gente esquece que muita coisa é da cabeça do homem, é dessa modernidade louca e que desagrada a Deus. E é por isso que nem sempre a gente consegue ter uma paz de espírito. É por isso que muitas vezes a gente fica meio que perdido. Porque embora a gente esteja fazendo tudo errado, Deus continua no trabalho dele e continua fazendo a sua melhor parte. Cabe a cada um de nós ir descobrindo qual que é a nossa melhor parte. Porque é corrupção,
é miséria, é fome, é lavagem de dinheiro, coisas que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver conosco. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo da minha vida? A pergunta é, como eu estou lidando com a minha vida? Porque muitas vezes a gente acha que corrupção é só coisa de político, que a gente acha que coisa errada é só o que os grandes fazem, mas às vezes a gente, na nossa pequenez, a gente dá muito tropeção por aí, a gente dá muita rasteira em alguém de casa, em alguém da rua, em alguém do trabalho, e a gente acaba se perdendo. Antigamente, eram as cruzadas, lá na Idade Média, muito derramamento de sangue em nome de Deus. Passado o tempo, veio a Inquisição, que se alguém contrariasse, ousasse contrariar os interesses das autoridades religiosas, eram lançados à fogueira, em nome de Deus. Depois veio homens-bombas, veio a derrubada das Torres Gêmeas, são prisões de inocentes, e tudo as pessoas acham que estão acima do bem e do mal, as pessoas acham que só de dizer que é em nome de Deus, é em nome da justiça, é em nome do que está certo, que pode fazer. E acham que estão agradando a Deus. E aí a gente precisa se perguntar, está certo isso? Dá para continuar levando uma vida, dando rasteira por aqui, por ali? Se Ele é todo poder e bondade, se Ele é toda a justiça que a gente acredita, se Ele nos atende nos piores momentos da nossa vida, o mínimo que Ele quer de nós, que sejamos bons. Que a gente faça a nossa parte também. Ele criou leis perfeitas. E o desvio dessas leis, caminhando por caminhos errados, a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue fazer a coisa certa, porque a gente vai caminhando por caminhos errados e acaba tropeçando. Então, se a gente quer ter uma vida saudável, se a gente quer ter uma vida condizente com os ensinamentos que a gente tem aqui na Casa Espírita, a gente precisa nos ater. Porque não basta a gente estar aqui ouvindo na noite de hoje, quando é amanhã, dar rasteira em alguém. Não basta ouvirmos o Evangelho, lermos sobre o Evangelho e não cumprir o nosso papel no trabalho, em casa, onde quer que a gente esteja. Porque o que Deus mais quer do que a presença numa casa espírita ou numa igreja, Ele quer a nossa atitude. E uma atitude correta. Porque só assim nós vamos seguir sentindo a presença dEle nas nossas vidas e recebendo as energias necessárias se nós estivermos conectados com Ele. A gente sabe o quanto Ele é Criador. Se a gente olhar por toda a sua obra, não tem como duvidar da sua perfeição. Que homem seria capaz, como diz a própria obra kardeciana, de fazer tamanhas coisas? Que homem seria capaz de inventar o céu, as estrelas, o mar, as águas, as árvores, os pássaros? Que homem seria capaz de inventar a vida? Que homem seria capaz de fazer a veia correr, o sangue correr nas nossas veias? O oxigênio, que para nós é imperceptível, mas vá num hospital e olha aquela pessoa que está ofegante, precisando de ar, com uma bombinha de oxigênio no nariz, e você vai entender o que é oxigênio. E tudo é obra dele. Tudo é da perfeição divina. Então a certeza de Deus está exatamente nessas coisas dele.
E nós seguimos, muitas vezes sem perceber tamanha obra. A questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem que não. Que nós ainda não temos condições de conhecer a natureza íntima de Deus, porque falta-nos um sentido. Mas que sentido é esse se eu vejo, se eu falo, se eu ouço, se eu sinto? Eu não tenho deficiência nenhuma, que sentido é esse? E esse sentido, gente, está além de nós. Esse sentido nós só vamos adquirir à medida que nós vamos adquirindo maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual nós só vamos conseguir quando a gente aprender a olhar o outro com o irmão. Quando a gente souber fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí Kardec continua, na questão 11. Será dado ao homem um dia compreender os mistérios da divindade? Porque nós mesmos sabemos que Deus é todo mistério, né? A gente fica assim, nossa, os mistérios de Deus. Tudo a gente fala, mas a gente não entende. Sabe que ele é misterioso. Até porque nós estamos aqui nesse momento, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Então, Deus é misterioso. E aí, quando Kardec pergunta, será dado ao homem um dia compreender os mistérios da divindade? E os espíritos vão dizer que sim. Olha que beleza. Né? Mas não é hoje, não. Sim, né? Quando não mais os nossos olhos estiverem obscurecidos pela matéria. Quando nós realmente fizermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando nós deixarmos de lado a ignorância, vindo mais vezes na casa espírita, participando dos estudos, tentando compreender esses mistérios da divindade, mas não só estudando, mas praticando aquilo que a gente estuda. Quando nós deixarmos de lado a inveja, o egoísmo, a maledicência e por aí vai. Então, quando a gente souber se colocar no lugar do outro, e aí a gente vê que os mistérios vão continuar. Que a gente ainda está um pouquinho longe dessas coisas, porque é só alguém ali fora pisar no nosso pé, nós já estamos querendo dar um pontapé de volta. É só alguém atravessar o nosso caminho, nós estamos querendo dar uma rasteira. E aí a gente fala, né, que a gente não é feito de ferro, que a gente, né, não consegue ainda resolver nada disso. Mas é isso que Deus espera de nós. E Chico Xavier deixou muito exemplo. Basta ir lendo Chico que a gente vai ver que a gente consegue. É só a gente lutando aos pouquinhos. E os Espíritos vão dizer que quando esse dia chegar, nós poderemos até ver Deus. Mas como assim ver Deus? Será que é tão difícil assim ver Deus, né? Mas vem Jesus e diz, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí eu pergunto, será que nós já somos puros de coração? Para ver Deus tem que ter pureza. Para enxergar Deus nós temos que ser puros. Falar bonito é fácil, vir na casa espírita é fácil, tem muita coisa fácil para nós fazermos. Mas pureza de coração nós ainda temos que treinar. Mas o próprio Jesus disse que não é impossível. Mas nós temos que treinar. Porque não basta a gente querer. É preciso muito esforço. Então, o que acontece com a gente? A gente questiona demais. A gente fala que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é fiel. São as frases que a gente ouve por aí. Tem gente que coloca até no carro, né? Deus é fiel. E vai. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Frases feitas, ele é sim.
Mas qual é a nossa atitude diante de uma dificuldade? Por que comigo? Por que isso tinha que acontecer na minha vida? Por quê? E a gente questiona, e a gente é incapaz de falar se Deus quer que seja assim. Às vezes a gente até fala, mas lá no íntimo da gente, a gente questiona Deus. Lá no íntimo da gente, a gente gostaria que não estivesse acontecendo e a gente acaba duvidando dessa bondade, né? E é por causa de toda essa dúvida que a gente sofre. É por conta de não confiar nele é que a gente vai sofrendo. E tudo vai dependendo de nós mesmos. E foi por isso que Jesus veio com outra frase que disse: para compreender Deus é preciso ter olhos de ver. Não os olhos da gente que enxerga, que é só pôr um óculosinho como a gente e a gente está percebendo todo mundo. Não. Quando Jesus fala em olhos de ver, ele está falando de enxergar com o coração. Ele está falando de enxergar com os olhos da alma. E que muitas vezes a gente esquece como que é. E a gente só vai conseguir essa visão à medida que formos adquirindo essa maturidade. E nós só vamos adquirir essa visão com muito esforço. E lá na Gênesis, no capítulo 2, no item 33, tem uma analogia que explica um pouquinho isso aqui que nós estamos falando. Os Espíritos dizem: imagine você no fundo de um abismo, lá no fundo, onde você quase não consegue ver a claridade. Você sabe que tem o sol, você sabe que ele existe, por conta das frestas que de lá de baixo você vê entrando pelas montanhas. Você sabe que tem uma claridade, mas você não enxerga. E aí você quer enxergar. E aí você começa a se esforçar. E você começa a subir as montanhas. Você sobe um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai subindo, vai subindo. E de tanto você se esforçar, agarrando nos obstáculos que tem pelas montanhas, que são, né, desbarrancamentos, que são árvores, tudo, você vai se esforçando e você consegue chegar. E à medida que você vai se aproximando, vai se clareando. Aquela bruma densa que existia lá embaixo, aquela nuvem que cobria o seu olhar, já quase não existe mais. Você segue subindo e quando você consegue ter a vista bem no topo da montanha, você vê o sol em todo o seu esplendor. Você vê toda a claridade da luz. Assim acontece com o Espírito. A bruma densa das suas imperfeições, a névoa que cobre os seus olhos com as imperfeições materiais, não nos permite ver Deus. Não nos permite enxergar a divindade. Mas a gente sabe que Ele existe por conta da sua obra. A gente sabe que Ele existe porque nós já crescemos com esse sentimento de Deus em nós. Mas aí a gente vai galgando as montanhas das nossas imperfeições. A gente sobe dissipando todo o mal que existe em volta de nós, fazendo o bem, buscando cada vez mais nos relacionar da melhor forma com as pessoas e com a vida em si. E à medida que nós vamos tirando as imperfeições de nós, tirando essas montanhas que atrapalham o nosso enxergar Deus, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ver Deus. Nós vamos perceber a divindade em todo o seu esplendor, através das várias encarnações. É esse o processo que a gente tem que passar por ele. E aí a gente vai percebendo que não é tão difícil sentir Deus e não é tão difícil se aproximar de Deus através das boas obras, dos bons pensamentos. Tiago, na sua carta,
capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Então, muitas vezes a gente acha que Deus está distante de nós, mas somos nós que nos distanciamos dele, dando mais valor a coisas que nos distanciam dele. Não é ele que se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos dele. E foi por isso que Jesus tem uma outra frase para nós, quando ele diz: Deus está dentro de cada um de vós. Às vezes, nós procuramos Deus na casa espírita, nós procuramos Deus na igreja, procuramos Deus nos lugares mais absurdos lá fora. Ele está em todo lugar? Está. Mas se tem um lugar que ele deve estar mais frequente, é no nosso coração. Se a gente parar para pensar, quando a gente está fazendo tudo certo, quando a gente está buscando o caminho para Deus, dentro daquilo que a gente aprende com a religião, e aí seja ela qual for, nós vamos sentindo a presença de Deus nas nossas vidas, porque Ele está realmente em todo lugar. Somos nós que nos distanciamos dele, sabe? E tem gente que fala assim: mas será que é bem assim? Será que eu não vou ver Deus só depois que eu morrer? E aí a gente, infelizmente, tem que avisar para nós mesmos que é um engano quem pensa que morrendo vai ver Deus. Não, não é a morte que vai nos permitir ver Deus. O que vai nos permitir ver Deus é a nossa evolução espiritual. A morte não nos santifica. A morte não tira de nós as nossas imperfeições. Não pense nisso. Nós temos mania de santificar quem já morreu. Infelizmente, não. O Espiritismo vem nos ensinar que a gente precisa se melhorar aqui e agora. A gente precisa se burilar já. Porque senão, nem com a morte nós vamos conseguir. Porque a gente vai morrer com tanto problema que nós vamos cair no umbral. Vocês acham que Deus vai estar no umbral? Vai estar, mas não para ser visto, e sim para ajudar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fica esperando deixar as coisas para depois que morrer. Ah, depois que morrer eu me acerto com Deus. Isso é subestimar Deus. A gente precisa resolver aqui e agora. Não foi à toa que Ele nos colocou no mundo, para a gente ir se aperfeiçoando. E à medida que nós vamos exercitando, a gente vai percebendo o quanto é mais fácil. Porque o que Jesus falou para nós? Mais uma frase dele: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. E a pergunta é: onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? O que nós estamos dando mais valor à vida? As baladas de fim de semana? Ou a presença de estarmos num encontro como esse da noite de hoje e beber da fonte da divindade? É claro que as baladas são importantes, que a gente precisa de lazer. É claro que carro, casa, tudo, a gente já cansou de falar sobre isso. Tudo isso é importante, nós estamos na Terra. E a Terra é um mundo material. Mas se nós estivermos colocando os valores materiais acima da nossa moral, se nós estivermos colocando o desespero do ter acima do sentimento por Deus e pelas pessoas que convivem conosco, o nosso coração está num lugar perdido. Então a gente precisa entender isso para que a nossa maturidade vá acontecendo. Ele é a presença constante nas nossas vidas. Como já dissemos, somos nós que nos afastamos dele com determinadas atitudes. Ele nos conhece, sabe do que a gente precisa. Mas nós, muitas vezes, vamos nos afastando, vamos nos revoltando. E isso faz com que o sentimento por ele também suma. Aí vem a tristeza, vem a depressão.
vem a preguiça, vem a vontade de não fazer nada. Ah, mas eu estou doente. Tá, você está doente, a gente concorda. Mas qual que é o seu movimento para que você atraia as coisas boas para a sua vida? Aí Jesus vem com mais uma frase. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Então, é bom tudo que nós falamos. É bom mesmo divertir final de semana e bobo daquele que não vai divertir. É bom quando a gente está fazendo o que é certo. A gente trabalha, a gente tem direito. Mas busca em primeiro lugar ser bom. Busca em primeiro lugar ser fiel a Deus. Porque não é Deus que tem que ser fiel a nós, não. Somos nós que temos que ser fiéis a Ele com as nossas atitudes. Com os filhos dele que Ele colocou para conviver conosco. Porque quando eu trato bem o meu irmão, quando eu trato bem as pessoas que cruzam o meu caminho, eu estou tratando bem a obra de Deus. Eu estou fazendo a minha melhor parte e eu estou sendo fiel a Deus. Para ser fiel a Deus, eu não preciso estar na casa espírita. Veja, farmacêutico, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar só rezando. Eu posso ser fiel a Deus aonde quer que eu estiver, desde que eu estou trabalhando no bem, que eu estou fazendo a coisa certa. A gente muitas vezes deixa os valores espirituais de lado, porque hoje eu só quero badalar. Então eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Amanhã é segunda-feira, eu vou lá na casa espírita, volto a ficar quites com Deus. E a coisa não funciona dessa maneira. Tem uma pesquisa que diz que 99% dos brasileiros são crentes, ou seja, acreditam em Deus. 99% dos brasileiros. 1% apenas é ateu. E o que a gente conclui com isso? 99% é uma grande maioria. Nesse meio tem bandido, tem estuprador, tem gente má, tem muita gente fazendo coisa errada, viciados, pessoas que não estão nem aí para nada, achando que estão acima do bem e do mal, que de segunda a sexta aprontam uma atrás da outra, sábado e domingo vão bater no peito, vem rezar. 99% fazem parte de corrupção, fazem parte, estão colaborando com a miséria, com a fome, com muita coisa errada. Apenas 1% é ateu. E aí a gente pensa, né? Essas pessoas não são tementes a Deus. É claro que nós não precisamos temer a Deus, mas a gente sabe que se a gente não fizer a coisa certa, a nossa vida vai desandar. E essas pessoas que fazem tudo errado, acreditando que amanhã Deus perdoe, que está tudo certo, acreditam num Deus tão falho quanto elas. Elas acreditam num Deus sem poder nenhum. Elas acreditam num Deus humanizado por elas. São pessoas que acham que morreu, acabou tudo. Então ela pode fazer tudo que ela quiser aqui agora, que do lado de lá Deus perdoa, pronto, acabou. E a gente sabe, através da doutrina espírita, que a banda não toca dessa forma. A gente sabe, através da doutrina espírita, que a gente vai precisar prestar contas, que a fatura vai chegar. E se a fatura chega e a gente não está preparado, a gente sofre, não é mesmo? Então a gente precisa compreender isso, porque a doutrina espírita ela tem essa característica boa de nos esclarecer. O diferencial da doutrina espírita para as outras religiões, não menosprezando as outras religiões, pelo amor de Deus, porque toda religião tem o seu ensinamento, mas ela vem tocar na nossa ferida. A doutrina espírita, ela não passa a mão na nossa cabeça, não. Oh, meu filho, Deus perdoa. Claro que Ele perdoa.
Ele é todo poder e bondade, mas ele é também justiça. E não tem como eu pisar no teu calo, fazer coisa errada com você e não responder por isso. Um dia eu vou ter que responder, porque é a lei, não tem outro jeito, né? Reencarnação é isso. A reencarnação que vai mostrar para nós tudo isso. Então preste atenção, porque quem está sofrendo hoje pode ter certeza, fez alguém sofrer no dia de ontem. E não é para a gente falar bem feito, é isso mesmo, não, nós temos que ter caridade. Mas o sofrimento de hoje foi causa que a gente fez alguém sofrer ontem. Então, se a gente não quer ser o sofredor de amanhã, é melhor que a gente faça tudo certo agora. É melhor que a gente busque e se melhorando cada vez mais. É esse o ensinamento da doutrina espírita. E é por isso que ela é gostosa. É por isso que ela faz a gente se sentir leve. É a consciência tranquila. É poder ter a certeza de que eu olhei para o meu irmão e fiz a minha parte. Esse a característica melhor da doutrina espírita. É ela que faz com que eu vá para a casa espírita. É fazer com que eu aprenda e que eu me sinta leve, porque, como diz Santo Agostinho, né? Eu fui deitar, fiz o exame de consciência e eu percebi que eu não fiz nada de mal no dia de hoje. Eu trabalhei direitinho, eu não lesei o meu patrão, eu não fiz mais de 15 minutos do horário de café, porque era só 15. Eu não fiz mais de 1 hora de almoço, porque era só 1 hora. Sabe? O padeiro me deu o troco errado, eu não fiquei com ele para mim. Eu não joguei papel de bala na rua. São pequenas coisinhas, gente, mas que vai fazendo com que eu durma em paz. E se acaso, a hora que eu estiver fazendo esse exame de consciência, eu descobrir que eu dei uma rasteira em alguém, eu vou consertar isso no dia seguinte. Eu vou pedir a Deus perdão, mas no dia seguinte eu vou chegar e vou falar, ó, desculpa a rasteira que eu te dei, eu vou tentar não fazer isso mais. E assim eu vou me melhorando. Essa é a receita de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a receita da felicidade. E é fazendo essas coisas que, a exemplo de Sócrates, nós vamos nos conhecer. É assim que nós vamos cada vez mais nos vencendo e vencendo as nossas imperfeições. Porque a lei de Deus, ela é perfeita. E se a gente segue a lei de Deus, não tem muito sofrimento. Lei de causa e efeito. É dando que se recebe, né? Eu vou dar, mas eu vou receber. Eu vou plantar, mas eu vou colher. E tudo que eu der, eu vou receber em troca. Essa é a lei de causa e efeito. Então é melhor que eu dê coisas boas. É melhor que eu plante flores. É melhor que eu plante bons frutos. Porque eu preciso receber bons frutos. Eu quero o perfume das flores. Então eu tenho que fazer a minha parte. Lei de reencarnação. Eu vou vir no corpo da carne quantas vezes forem necessárias até eu evoluir. Até eu conseguir a pureza de coração de que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Essa é a lei de reencarnação. Que eu vou aprender com os meus próprios erros. Tudo que eu estou fazendo de errado, numa próxima vida, eu vou ter um sentimento de que aquilo não é bom e eu vou me melhorando. Lei de sintonia psíquica. Com quem que eu estou me ligando? Com o bem ou com o mal? Com quem que eu estou me ligando? Com coisas boas ou com coisas ruins? Meu pensamento é voltado a maledicência ou é voltado a coisas boas? Eu posso subir no mais alto dos céus através do meu pensamento, mas posso descer nas profundezas dos abismos, dos infernos, se os meus pensamentos não forem bons. E é por isso que Jesus também falou, né? E se o seu pensamento for bom, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz.
Então a gente precisa pensar nisso. Com quem que eu estou me ligando? Bons pensamentos vai fazer com que a gente tenha boas atitudes. Se os pensamentos forem ruins, a gente acaba cedendo ao mal. Então é preciso que a gente pense muito nisso. E lei de adoração. Essa lei ela é maravilhosa, né? É uma lei que nos conecta com o Criador. A lei de adoração é aquela que através da prece a gente consegue sentir Deus. Madre Teresa dizia que através da oração ela sentia Deus. E quando foi perguntado para ela, o que a senhora fala com Deus? Ela responde, nada, eu fico em silêncio. E perguntam para ela, o que Deus fala para a senhora? Ele também não fala nada, ele também fica em silêncio. Mas no silêncio a gente se entende. No silêncio eu escuto Deus. Ele me inspira e no dia seguinte eu ajo de acordo com as inspirações dele. Então, meus irmãos, é muita perfeição, oração é tudo. A oração vai fazendo com que a gente vai se burilando e se melhorando cada vez mais. Emmanuel recomenda no livro Mensagem oração e atenção. E ele diz assim, ora e pede. Quando orares para pedir algo, desfazes de quaisquer inquietações e asserena-te para aguardar as respostas do Pai. Ora e pede e em seguida preste atenção. Algo virá. Pode ser por intermédio de alguém, pode ser o conselho de um amigo, pode ser uma mensagem numa página de um livro, ou até uma nota num cartaz que te cruze o caminho. Deus responde sempre, seja num diálogo com alguém, ou numa palestra que você ouve, seja na natureza, ou nas tuas próprias ideias que chegam em teus pensamentos. Então, gente, é muita atenção. É que às vezes na correria do dia, a gente reza sem prestar atenção até nas nossas palavras. A gente corre daqui, corre dali, natural nessa vida agitada, mas a gente não presta atenção. E por não prestar atenção, a gente se perde. Acidentes de trânsito acontecem por quê? Falta de atenção. O tempo todo na estrada tem placas sinalizando, né? Proibido ultrapassar. Nós víamos vindo de Barbacena, pessoas ultrapassam em linha contínua, ultrapassam com os avisos e não querem nem saber. De repente se depara com um caminhão. Ah, foi uma tragédia. Não, foi plantio. Plantou. É claro que muitas vezes você está certinho, as coisas acontecem. Mas uma grande maioria das vezes a gente vê a imprudência, né? Use luz baixa ao cruzar veículos. Você passa nos veículos, eles estão te cegando. E o que é pior, dentro da cidade, o pessoal andando de luz alta. Ninguém respeita ninguém mais. Dentro da cidade não é para usar luz alta e está cheio de gente usando. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque é o que Emmanuel pede, oração e atenção. Porque não adianta só rezar, é preciso fazer a nossa parte. Deus está pronto para fazer a parte dele. Vocês acham que ele fez aquilo para o farmacêutico por quê? Porque o farmacêutico era o queridinho dele? O farmacêutico nem acreditava nele. Farmacêutico um ateu. Ele só ajudou porque era um homem de bem, que estava pronto a servir. Porque você não precisa acreditar em Deus para servir. Basta você servir. E ele está pronto para te servir também. Mas a gente quer o quê? Ser servido. Nós fazemos um trabalho voluntário lá Frederico Janã em Barbacena há bem tempo.
E atualmente nós estamos tendo muito trabalho, nós estamos fazendo parte da diretoria, e tem que ir lá muitas vezes. Hoje, uma pessoa disse assim para mim, você esconde, né? Você trabalha na FEMIG e no asilo. Você tem salário e não quer contar para nós, porque você está lá quase todo dia. Então as pessoas, e essa pessoa que falou comigo, teria que estar lá também, porque ela é uma vicentina. E o Lar Frederico Zanam, ele é amparado pelos vicentinos. Nós trabalhamos lá há 10 anos. Pelo prazer de trabalhar, pelo prazer de estar com aqueles idosos, que aquilo faz um bem danado. E estamos sempre lá. E a pessoa disse para mim, você deve ter salário. Você quer enganar quem? E aí, eu só respondi para ela, eu tenho salário, sim, graças a Deus, e não é pouco não. Porque eu sou abençoada por Deus. Trabalhar com aqueles idosos preenche o meu dia, preenche a minha vida. E, por favor, não é uma propaganda. É um exemplo para arrastar pessoas, para ajudar pessoas. Porque quanto mais você estende a mão para alguém, mais a sua mão é estendida. Pode ter certeza. Vocês vão perceber isso à medida que vocês forem fazendo. Porque Deus age nas nossas ações. Ele age de acordo com as nossas ações. Ele está o tempo todo pronto a nos ajudar. Mas Ele quer ver o nosso movimento. Ele não quer ver a gente parado reclamando, não. Nós temos o exemplo do Divaldo, gente. 96 anos. Aquele homem, semana passada, estava passando mal e estava lá trabalhando. E aí a gente sente vergonha, que a gente faz tão pouco. E quando eu tenho vontade de parar com o meu trabalho, eu penso, nossa senhora, mas eu ainda tenho 60 e poucos, Divaldo tem 96, eu ainda tenho que continuar mais um pouquinho. E por aí a gente vai. É cada um fazendo o que dá. E fazendo o que vai fazer bem para você e para quem caminha contigo. Não é fazer para os outros, é fazer para você. Então, atenção é tudo. Atenção é tudo. A gente tem que ter muita atenção. Certa vez, um sábio estava ensinando o seu discípulo, um sábio hindu, sobre Deus. E ele falava para o discípulo, Deus está em toda parte. Ele está nas árvores, Ele está nos animais, Ele está no céu, Ele está onde você quiser. O discípulo todo empolgado com aquelas lições do mestre, foi andando pelo caminho, imaginando Deus na borboleta que passava, imaginando Deus no animal que passou correndo, imaginando Deus nas nuvens, e foi imaginando Deus porque ele queria perceber Deus onde ele visse, porque o mestre falou que Deus estava em toda parte. De repente, vinha um elefante desgovernado, e ele olhou e falou assim, Deus está naquele elefante. Só que em cima do elefante havia um homem gritando, sai da frente, sai da frente. Mas ele só conseguia enxergar Deus no elefante. De repente o elefante veio e atropelou o discípulo. Ele ficou no chão todo estrupiado. Aí o mestre chegou já sorrindo. E ele falou, mestre, olha como eu fiquei por acreditar no Senhor. O Senhor falou que Deus está em toda parte. Olha como eu fiquei por acreditar que ele estava naquele elefante. E o mestre disse, estava, meu filho, mas ele estava naquele homem que dizia, sai da frente, e você não deu atenção. Então, gente, atenção é tudo. Porque às vezes a gente quer que Deus esteja onde a gente quer. Só onde a gente quer. E Ele está em toda parte. Ele está numa criança que está pedindo um alimento. Ele está naquele rapaz viciado que está na rua e que a gente mal olha para ele, talvez por medo ou talvez por orgulho. Ele está em toda pessoa, em toda parte. Nós é que precisamos ter atenção, sabe? Atenção em casa, atenção no trabalho, atenção no trânsito, atenção onde a gente estiver. E nós vamos conseguir enxergar Deus. Porque nunca é apenas o que a gente quer, mas é o que a gente precisa.
sabe? Deus, Ele está sempre conosco. E o caminho é esse, é o caminho do bem. E quando a gente desvia do caminho, quando a gente tenta fazer a coisa por nosso, muitas vezes a gente se perde. Quantas vezes querendo buscar atalho, a gente se perde. Quantas vezes querendo encurtar o caminho, a gente prolonga. Então é preciso ter muita atenção. Lembrando que não existe juízo final. Não existe inferno eterno. Existe sim responsabilidade. Existe sim nós fazemos o melhor. Quem melhorou vai ter oportunidade de um novo planeta. Vai ter oportunidade da regeneração. Agora, se você estacionou, se você não quer fazer a sua parte, não precisa. A reencarnação está aí. Você vai voltar quantas vezes necessária para o mundo de provas e expiações para aprender com a sua teimosia. Deus é paciente. Ele não tem pressa. Ele sabe que para você tê-lo e enxergá-lo e vê-lo, você vai precisar ter os olhos de ver, ter pureza de coração. Mas é no seu tempo. O tempo é seu. Você escolhe. Porque somente a bondade no coração é o caminho. Ele não é seu simpatizante. Você não é queridinho dele. Ele não fica escolhendo, sabe? Hoje eu vou atender só fulano. Amanhã só ciclano. Não. Ele está pronto para todos nós. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é bondade. Mas Ele quer que a gente caminhe com Ele. Ele quer que a gente faça a nossa parte. E a gente não precisa querer fazer para ser um influencer, para ser o bambambam das redes sociais, não. Não é para aparecer, sabe? Seja um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo no seu bairro. Seja um exemplo na casa espírita que você trabalha. Seja um exemplo no seu reduto. Não precisa ser para a humanidade inteira, não. Você sendo um exemplo, assim, aonde você estiver, você já vai estar evoluindo. Porque a paz, ela depende de cada um de nós. Não adianta você querer paz e fazendo barulho na vida dos outros. Como diz o Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho a grandeza dentro do meu coração. Então a paz começa em nós. Não adianta a gente ficar desesperado pela paz do mundo se eu estou fazendo guerra dentro de mim mesmo. Eu não vou conseguir paz nunca. Então, como diz Rossando Klingen, o sentimento de Deus estará sempre em nós quando nós não nos apartarmos dele com as nossas imperfeições. E aí André Luiz vai confirmar. Todo aquele que opere e coopere com o espírito voltado para Deus deve aguardar sempre o melhor. Essa é mais uma lei de Deus. Todo aquele que age no bem só pode esperar o bem. Está lá no livro Os Mensageiros, capítulo 33. E André Luiz vai dizer assim: porque agindo e cooperando no bem, receba do alto todo investimento, porque Deus ajuda o homem pela ação do homem. Deus perdoa o homem através dos homens. E Deus levanta o homem através dos homens. Então, meus irmãos, ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue se sentir perto de Deus sendo egoísta. Nós só vamos conseguir sentir a presença de Deus fazendo o nosso melhor. E para terminar, nós vamos dizer um poema, não de cor, porque a gente não tem a capacidade do nosso irmão, mas nós vamos ler, tá bom? Eu sinto Deus quando amanhece o dia, quando a flor com alegria desabrocha de satisfação. Quando os pássaros cantam melodias,
traduzindo uma poesia, liberdade em forma de canção. Eu sinto Deus no fulgor da alvorada, vendo a terra iluminada por uma luz sem distinção. Quando anoitece, o cenário iluminado, de estrelas espalhadas, em tudo vejo a sua mão. Eu sinto Deus contemplando a natureza, espalhando a beleza, o bom gosto do meu Criador. Se estou na rua, no campo ou no deserto, eu posso ver de perto o formato do seu grande amor. Na noite escura ou numa estrada iluminada, no longo da jornada, eu vejo a sua criação. No mar alto ou no rio calmo, eu sinto Deus até no rosto de um irmão. Cada passo que se segue, cada hora que acontece, a hora de uma grande emoção. Se é tristeza ou pranto, satisfação ou desencanto, eu vejo Deus me estender a mão. Ele nunca se esquece de minha alma angustiante e me enche com uma paz contagiante, sempre a me acalentar. Ele me conhece, sonda meus pensamentos, Ele é tudo e em tudo Ele está. Então, meus irmãos, a gente espera ter trazido a mensagem, a gente espera ter tocado os corações e a gente espera de coração que nós sejamos exemplo na vida daqueles que caminham conosco. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com todos. Obrigada, Cida, obrigada a todos. Muita paz.